Nessa aula você vai aprender algumas ações comuns, como aplicar a cada, redigir, que é o compor ou compose, se você está usando inglês, analisar JSON, que é o parse JSON, algumas ações que você precisa saber quando você está trabalhando com o Power Automate. E até mesmo para a gente trabalhar aqui nesse caso, o listar linhas presentes em uma tabela, ele retorna uma série de resultados, como a gente viu nessa API. Ele retorna uma série de dados aqui, que é nome, a broca, tipo com devolução, a quantidade, e a gente precisa obter essas informações. E como que a gente vai obter? Basicamente, toda vez que você está trabalhando com uma lista de dados, nesse caso, ele está retornando mais de um dado. Não está retornando somente lâmpada fluorescente. Ele está retornando várias ferramentas. Toda vez que ele retorna vários conteúdos, vários dados em um único só lugar, ele basicamente ele vai rodar um aplicar a cada. Isso é automático. Sempre que você tentar pegar o resultado dele, ele vai adicionar automaticamente o aplicar a cada, porque é padrão isso dentro do Power Automate, porque ele entende que não é só um registro, que ele sempre pode ter um ou mais. Mesmo que você faça um filtro, por exemplo, a ação do SharePoint. A ação do SharePoint você pode buscar itens de uma lista, buscar documentos existentes e tudo mais. Mesmo que você busque com um filtro, se você buscou itens, ele está esperando mais de um, mesmo que você coloque o filtro para ele trazer somente um, ele está esperando mais de um. Então ele sempre vai preparar a sua estrutura para receber mais de um dado. Quando você está buscando um registro específico, por exemplo, dentro do SharePoint você tem uma ação chamada buscar item, buscar registro. Toda vez que você obtém esse registro, ele está buscando um item só. Então ele entende que tem um identificador comum e tudo mais, e ele vai buscar um, ele não vai rodar o aplicar a cada. Mas em qualquer outro cenário que ele entende que pode ter um ou mais itens, mesmo que tenha zero, mas que há a possibilidade de ter uma listagem de dados, ele sempre vai rodar o aplicar a cada. E basicamente como que a gente então consegue obter o nome, por exemplo, a broca, a lâmpada LED e tudo mais. Isso aqui é natural, a gente pode adicionar uma nova etapa e até mesmo uma ação coringa que você pode usar é uma ação chamada compor, ou ela pode ter mudado de nome também redigir. Isso pode acontecer no português, é por isso que eu recomendo vocês a utilizarem sempre. Você pode ir na aula de trocar o idioma, voltar para inglês, eu recomendo porque as ações em inglês dificilmente elas mudam de nome. Em português, dependendo da tradução, é até mesmo um feedback dos MVPs da Microsoft, eles recomendam e a Microsoft acaba, dependendo da quantidade de votos, ela acaba aderindo essas mudanças de nomenclatura. Mas operação de dados, compor é uma ação, então é uma ação, um conector que a gente tem disponível. Esse compor ele é uma ação genérica que a gente usa normalmente para validar, que basicamente você coloca as entradas dele aqui. Então aqui quando eu clico em entrada, ele vai mostrar para mim as propriedades. Sempre aqui no canto direito, no conteúdo dinâmico, a gente consegue ver tudo que tem para cima. Então, quando eu clico em entrada, que eu quero colocar um valor dinâmico dentro dele, eu posso usar tudo que tem daqui para cima, do compor para cima, eu posso utilizar dentro dessas entradas. Então aqui eu posso usar o velo e o body, body, velo e o item no caso, nome, tipo, que são as informações que eu adicionei dentro da minha planilha do Excel. Então nome, tipo, quantidade, custo unitário, custo total. Nesse caso, eu quero, por exemplo, colocar o nome do meu registro. Quando eu coloquei o nome, ele automaticamente gerou o aplicar a cada, porque ele entendeu que existem um ou mais itens, podem existir uma lista de itens, como pode existir zero, se não tiver nenhum estoque de nada, mas para cada ferramenta, para cada controle, para cada item no estoque que ele encontrar, ele vai rodar esse compor para mim. E esse compor ele é uma ação genérica para você armazenar informações e você entender o que funciona, como que está ali por trás, você trabalhar com essas informações. Então vamos dar um testar aqui. Posso testar automaticamente ou manualmente. Automaticamente sempre são os dados que já foram rodados. Então aqui, esse último com êxito aqui, vou mandar um rodar. Ele rodou há 6 minutos atrás, que eu coloquei para ele agendar, né? Então ele vai ficar rodando o tempo todo, cada uma hora. E aqui que eu fiz? Ele lista as linhas presentes em uma tabela, retornou o resultado para mim. Você pode abrir aqui e você vê todos os resultados.
E aqui, para cada um que ele encontrar, ou seja, ele encontrou 8 possíveis ferramentas dentro do registro. Então ele encontrou 8 dados aqui dentro. Vamos abrir para cada um, ó, compor. Vamos abrir ele aqui, ó, martelo. Se eu dou um avançar, ele vai para o próximo registro, parafuso. Então ele encontrou vários tipos, ó, prego. São todos que estavam cadastrados dentro da minha planilha do Excel. Ó, teste de produto, que foi o que a gente adicionou também dentro do aplicativo. Então tem várias ferramentas aqui que nós criamos e todas elas estão aparecendo. Então a gente usou aplicar a cada e usou o compor. O compor é para a gente validar normalmente o que está saindo de resultado aqui dentro. Beleza, então nós fizemos esse compor. Como que você poderia de repente fazer, além de você usar essa estrutura nativa da própria ferramenta de nome, você pode até passar o mouse, você vai ver, ó, ele está rodando um aplicar a cada nome. Caso você não quisesse utilizar as funcionalidades que você clica nativo aqui, que você clica ele aparece aqui no canto direito, por exemplo, nome, tipo, quantidade, custo unitário, que realmente do Excel tá difícil de enxergar, vamos supor que não está aparecendo uma informação para você, o que você pode fazer de alternativa? Até mesmo para ele não ficar aparecendo, por exemplo, Power Apps ID, que foi uma propriedade que a gente adicionou dentro do aplicativo. O que você pode fazer é adicionar uma nova etapa antes, que é o que a gente chama de analisar JSON. Isso ele serve para qualquer resultado que você queira manipular. A gente usa, depois vocês podem até ver, mais para frente a gente vai ter uma aula falando sobre as melhores práticas e até mesmo estrutura de automações que você pode utilizar. Mas uma coisa que a gente utiliza bastante, o parse JSON ou analisar JSON, é para a gente organizar o conteúdo. Então, por exemplo, operação de dados também, analisar JSON. Dentro desse analisar JSON, basicamente a estrutura de JSON, ou JSON, ele é uma estrutura de dados, onde você pode retornar um registro só, estruturar colocar aquela estrutura de dados, ou você pode retornar mais de um item. Uma coisa que nós acabamos fazendo na maior parte das vezes, o que você pode fazer é, o conteúdo é o que está vindo da listagem de linhas. Então, aqui, toda vez que você busca os registros, ele te dá um resultado. O resultado sempre é o body, que é o retorno, o corpo daquilo. E o que a gente pode fazer para estruturar? Eu posso dar um copiar tudo isso aqui, que eu sei qual que é o resultado, né? Eu abri, na execução eu consegui abrir o resultado. Eu venho aqui, ó, gerar usando a amostra. Eu dou um colar, ele vai entender que tem uma estrutura por trás, e ele colou toda aquela estrutura e ele já me deu todo o resultado. Mas você pode ver que aqui tem status code, header, tem uma série de informações que não é o que a gente está esperando. Ele vai retornar para a gente isso aqui, ó, o body. O que você pode fazer? Você pode copiar tudo isso aqui, abrir o JSON Formatter. Tem um site, jsonformatter.org, que ele organiza os dados do JSON. Então aqui, por exemplo, vamos colar aqui. Então aqui ele organiza todas as informações para você, ó, todos os resultados. E aqui é o que ele vai retornar para a gente, o body. Isso aqui tudo vai ser o nosso retorno. É isso aqui que ele está esperando, isso aqui que a gente vai receber quando ele mandar para a gente. E a gente pode organizar dessa forma. Por exemplo, quero estruturar, por exemplo, dentro do body. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó, dentro do body, ele vai retornar o body para a gente. Dentro do body vem todo esse conteúdo. A gente pode copiar tudo que vem dentro do body aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl C, abro minha automação. Vem aqui, colo a amostra. Ele entendeu todo aquele meu resultado, ó, todos aqueles meus dados. Na hora que eu dou um concluído, ele vai entender então a minha estrutura de informações. Todos os meus resultados vão vir dessa forma. Ele não deu erro, ele parou de dar erro para você. Aqui, ó, ao invés de usar o aplicar a cada, usando o seu conector do Excel, que é o verdinho aqui, ele está usando o value, ó, body value, que você pode fechar aqui. E eu quero, por exemplo, usar o value que está vindo dentro da ação de analisar JSON. Então, na ação de analisar JSON, eu tenho um value dela também. E basicamente, o que mudou? Aqui ele está conectado, ó, aplicar a cada, está verdinho do Excel.
mas você pode remover, mas ele não vai dar problema porque ele está conectado com aplicar a cada. Mas só para ficar organizado de cores, vem aqui e usar o nome. Não mudei nada na estrutura, eu só melhorei a performance porque dentro desse analisar JSON ele está retornando várias informações que às vezes eu não preciso. Por exemplo, ele está retornando esse data e tag, eu não preciso dele, eu posso remover essa informação. Que mais? Esse item internal ID, esse item internal ID eu quero. Power Apps ID eu também quero, mas vamos supor que o custo total eu não quisesse. Eu posso remover ele aqui e não vai ter problema. Então ele acaba te ajudando, você pode remover esse required aqui, que são campos obrigatórios que ele vai retornar. Mas o que é legal é que você pode melhorar a estrutura e o seu aplicativo, a sua automação, ele vai ficar muito mais rápido, porque você está organizando o tipo de conteúdo que você está colocando aqui dentro. Então você pode melhorar a performance conforme você já tem uma experiência, você pode ir trabalhando com essas informações e ir melhorando a performance para o seu fluxo parar de dar problema ou ser mais rápido e não demorar tanto tempo. Aqui, ó, se a gente olhar o analisar JSON, ele recebeu todos esses dados. Ó. Então ele recebeu todas essas informações aqui. A gente só retornou algumas informações, a gente não retornou todas, a gente manipulou quais que a gente quer usar. E aqui dentro do nosso compor, a mesma coisa. Martelo, parafuso, então todas as ferramentas que a gente está usando. Só que dessa forma fica muito mais organizado. Porque imagina que agora a gente criou uma nova informação dentro do Excel, uma nova coluna, alguma coisa assim. É só a gente parametrizar aqui, lançou uma nova coluna chamado tipo da ferramenta, alguma coisa assim. Só vem aqui, tipo da ferramenta. A partir do momento que eu atualizei esse JSON aqui, eu posso vir aqui e vai ter um tipo da ferramenta para mim, ó. Acabei de adicionar. Mesmo que foi manual, isso aqui, essa alteração manual, ele já automaticamente reflete na minha automação para baixo. Ah, Renato, parei de usar o Excel, agora a gente está usando o SharePoint. Não tem problema. Você muda só aqui, ao invés de usar Excel, muda para o SharePoint, esse bar aqui, muda para o SharePoint e pronto, a estrutura continua a mesma. Desde que a estrutura dos seus dados se torne a mesma, né? Mas você não afeta todo o seu fluxo para baixo. Porque imagina, você fez uma arquitetura gigantesca aqui embaixo do seu fluxo e você precisa alterar sua fonte de dados. Você vem aqui, você só altera aqui em cima. Tudo isso daqui para baixo está usando a mesma estrutura, desde que os dados estejam retornados da mesma forma. Então é importante você manipular os dados para ele não usar esse type, properties, value aqui, ele usar os valores direto, a listagem de dados mesmo, porque isso vai ajudar a organizar o seu conteúdo e vir já o array direto, a listagem direto, porque daí caso você mude sua fonte de dados, não vai afetar a estrutura que você tem dentro da sua automação. Então, algumas ações comuns utilizando o Power Automate.